aí, estudante do segundo ano do ensino médio. Estamos juntos aqui, iniciando o nosso quarto e último bimestre. Já estamos chegando no finalzinho do ano. E para você que ainda não me conhece, eu sou o professor Magno Andrade, sou professor de língua portuguesa e, como disse, estamos dando início, portanto, ao PET 4 e hoje falaremos do conteúdo relativo à semana 1. Então, se você já pegou o seu PET na escola ou se você já acessou o site e conseguiu então entrar com o seu PET virtual, vai lá no PET 4, na semana 1, para poder acompanhar comigo a nossa aula sobre gênero romance policial. Portanto, na aula de hoje, nós vamos conhecer as principais características do gênero romance policial. E aí no PET de vocês, vocês perceberão que há uma descrição do que é o gênero romance policial, dessas principais características, da diferença entre o romance e o romance policial. Quando a gente pensa, então, no gênero romance, neste gênero literário, nós estamos falando de um texto narrativo, portanto, ele precisa de ter os 5 elementos da narrativa: enredo, personagem, narrador, tempo e espaço. E, além disso, ele é um texto longo. Uma das principais características de um romance é o fato de ele ser longo. Então, ele é maior, até mesmo em número de páginas mesmo, do que um conto, do que uma novela, por exemplo. Ele pode ter também pequenos enredos de outros personagens, de personagens coadjuvantes, que vai se entrelaçar ao enredo maior ou ao enredo principal, tá? E quando a gente pensa, então, no gênero romance policial, nós temos uma característica importantíssima aí. Por quê? O gênero romance policial tem ali dentro de si 2 sujeitos. O sujeito que é o assassino, o sujeito que é o detetive. Então, em algum momento, ocorre ali um assassinato, um crime ou alguns crimes, e aí nós temos um detetive que não necessariamente é da polícia, tá? Mas aí nós temos, então, um detetive que vai buscar esclarecer aqueles crimes que ocorreram. E, normalmente, também, o criminoso é aquele que ninguém desconfiava. Aquele que ficava escondidinho, que nem aparecia muito na história. Normalmente, este que é o criminoso. E aí, hoje nós falaremos também do romance policial atemporal, que foi escrito pela autora Poliana Nogueira. Este texto é muito interessante porque ele tem uma brincadeira aí de tempo, jogo do tempo. Então, a nossa personagem principal, ela volta no tempo na cidade de Belo Horizonte, ou seja, a ambientação é aqui na nossa cidade. Porém, a aula de hoje ela é diferente. Eu gravei a aula lá no Museu de Artes e Ofícios de BH e convidei a autora Poliana Nogueira para poder falar comigo sobre o romance atemporal. Por quê? Lá no museu é um dos lugares em que a história se passa. Portanto, venha comigo, vamos agora lá para o Museu de Artes e Ofícios e vamos ter uma aula fantástica. Bora lá! Estudante, eu já estou aqui no SESI, Museu de Artes e Ofícios, localizado no coração de Belo Horizonte, na Praça da Estação. Então, você, estudante que mora aqui em BH, na região metropolitana, provavelmente já passou em frente, já passou aqui perto. Eu estou aqui, não estou sozinho, eu estou com o Tiago, que é educador aqui do museu. Tudo bem, Tiago? Eu estou bem, e você? Muito bem, é um prazer estar aqui. Muito obrigado por ter aberto as portas do museu aqui para a gente. Eu gostaria que você contasse um pouquinho, Tiago, aos estudantes sobre o que é o museu, qual é o acervo que tem aqui e como que funciona para que os alunos possam visitar este espaço.
Então, Magno, como você mesmo disse, o museu ele está localizado bem no centro da cidade, de Belo Horizonte. Localizado nesses prédios que são tombados pelo patrimônio público, antigas estações ferroviárias, porta de entrada de Belo Horizonte. O SESI Museu de Artes e Ofícios, ele tem esse nome porque ele traz em seu acervo peças que vão remeter ao universo do trabalho, divididas entre os séculos XVIII até o século XX. Todas essas peças remetem ao trabalho. Por ser um museu de coleção, esse também, a gente tem que pensar nisso, que ele não vai trazer todas as profissões dentro desse período. Respectivas profissões, não todas, mas algumas selecionadas dentro dessa coleção. O museu, ele está aqui na Praça da Estação, ele tem entrada gratuita, pode chegar aí, todo mundo que chegar, vem aqui, entra, está de braços abertos para todo mundo que quiser vir. Você estudante que nunca veio aqui, está convidadíssimo a vir ao Museu de Artes e Ofícios. Acesse lá as redes sociais do Museu de Artes e Ofícios SESI, que você vai ter acesso ao horário de funcionamento, aos dias de funcionamento e a algum tipo de programação especial que pode oferecer algo diferente para vocês, beleza? Agora, nós vamos partir para um outro espaço do museu, em que eu estarei falando com vocês especificamente sobre o tema da nossa aula de hoje, que é o gênero romance policial. Vem comigo! Agora imagine um quarto muito bagunçado, uma navalha cheia de sangue e, neste cenário, uma mulher muito machucada, colocada de ponta cabeça numa chaminé. A outra mulher decapitada, a cabeça dela no quarto, o corpo lançado pela janela. Este quarto completamente trancado. Este é o cenário que Edgar Allan Poe criou ao publicar o protótipo do gênero romance policial. Isso aconteceu em 1841 e a gente chama Edgar Allan Poe, o autor dessa história, a história inclusive cujo título é Os Assassinatos da Rua Morgue. A gente chama ele do pai do gênero romance policial. E é por isso que eu estou aqui no Museu de Artes e Ofícios. Se você acessou o seu PET, a semana 1 do seu PET, você vai ver que eu falo de um romance cujo título é Atemporal. E ele começa aqui, ele se passa aqui, neste túnel. Túnel este que é debaixo do metrô de Belo Horizonte. Eu não sei se você, estudante, ouviu um ruidinho aí agora durante a minha fala. Este ruído é justamente o barulho do trem que estava passando por cima de nós aqui agora. E aí, quando a gente pensa no gênero romance policial, nós estamos falando de um texto longo e narrativo. Portanto, este texto apresenta os 5 elementos da narrativa, assim como o conto, assim como a novela, assim como as fábulas e todos os outros gêneros narrativos. O que vai diferenciar o gênero romance policial do gênero romance é justamente a ideia de que há na história um crime e suspeitos deste crime. E, além disso, existe também a pessoa que vai agir como um detetive, a pessoa que vai tentar esclarecer todo o crime que ocorreu. O gênero romance policial é um gênero hoje muito famoso no Brasil e ele surgiu aqui no século passado, mais ou menos em 1920, inspirado, claro, neste que eu comecei falando com vocês, Os Assassinatos da Rua Morgue, escrito por Edgar Allan Poe. Este gênero ganhou o coração e a leitura de uma multidão de pessoas, justamente pelo fato de instigar o leitor a refletir muito sobre a história. Ora, se eu tenho um quarto todo fechado e um crime ocorreu ali dentro, quem é o assassino? Como que eu vou saber quem é o assassino? Foi isso que Edgar Allan Poe fez. Ele foi construindo no enredo da história formas de que a gente refletisse sobre
quem poderia ser os assassinos. Normalmente, no gênero romance policial, a polícia descobre as coisas muito fácil. Eles vão lá e prendem a pessoa mais suspeita e a história continua. Porém, o detetive, que nem sempre é alguém da polícia, ele vai mais a fundo. Ele não se conforma muito com a história. E aí, por isso, as coisas vão se desenrolando. Os suspeitos vão crescendo e a gente chega à conclusão, no fim da história, de que o criminoso ou a criminosa é aquele que a gente menos esperava. O que mais tem a cara de bonzinho, o que mais parece ser um coadjuvante da história. Este sim, normalmente, é aquele que torna-se o grande vilão da história. Eu estou aqui no museu porque, como eu disse para vocês, no PET 4, semana 1, eu falo sobre o gênero romance policial e discuto com vocês sobre o romance policial atemporal, que foi escrito pela autora Poliana Nogueira, cuja história começa e termina aqui no Museu de Artes e Ofícios. Se você conseguir, tiver acesso à leitura, vai perceber que é neste corredor que a personagem principal tem uma espécie de crise de pânico, de ansiedade e corre pelo corredor, chegando à boutique, chegando a um lugar que imita uma farmácia antiga que existia aqui na capital. E é neste espaço que eu vou agora e vou conversar com a autora Poliana Nogueira sobre o gênero romance atemporal. Vamos para lá então. Estudante, eu já estou aqui na Botica, que fica dentro do Museu de Artes e Ofícios. Ela remonta uma espécie de farmácia da época, só que lá do século XIX. No livro atemporal, a história se passa aqui também, só que neste período, em 1940, a gente já não escreve mais botica, a gente escreve farmácia, mas com uma alteração, com PH, PHA. E eu estou aqui, como eu disse para vocês, acompanhado pela autora e dramaturga Poliana Nogueira. Tudo bem, a honra é toda minha de estar aqui com vocês. Poliana, então você é a grande autora do livro Atemporal, um romance policial que eu já expliquei muito das características deste gênero para os estudantes um pouquinho antes. Me conta aqui, de onde veio a ideia de escrever justamente o gênero romance policial? De tanto ler os romances policiais na época da escola, quando a professora passava os livros, eu fiquei apaixonada pelo autor Marcos Rey, que é da minha época, né? E assim, eram livros que instigavam, que tinham suspense, que tinham muitas aventuras. Era um livro que me tirava do lugar comum, eu viajava junto com a história. Então, é um livro que me fascinou muito e que eu quis entrar nesse meio, nesse mundo de mistério, de investigação, que é uma coisa que me fascina muito. Eu já li também, Poliana, mais de um gênero policial que você escreveu. E os dois que eu li, O Enigma da Espada e O Atemporal, ele tem algo em comum. Os dois têm algo em comum, que é o fato de o espaço, que é um dos 5 gêneros, uns 5 elementos da narrativa, ser justamente a cidade de Belo Horizonte. Por que você gosta, que você retrata as cidades de Belo Horizonte nos livros que você escreve? Além da cidade ser maravilhosa, né, eu acho muito interessante o aluno, o morador de Belo Horizonte, ele se situar. Porque a gente lê muitos livros assim que a história se passa em Nova York, São Paulo, Rio de Janeiro, mas em Belo Horizonte mesmo são poucas as histórias que se passam na cidade. Então eu acho muito interessante, também para o estudante, até para quem não mora em Belo Horizonte, conhecer um pouco a cidade. Igual de estar aqui no Museu de Artes e Ofícios, muita gente não conhece o museu, vai passar a conhecer com o livro Atemporal e vai viajar junto com a gente, né, por BH em 1940. E o interessante é que a história atemporal, ela não retrata somente o Museu de Artes e Ofícios. Ele começa aqui, né, Poliana? E depois a personagem principal, cujo nome é Helena, ela vai passeando pela Belo Horizonte da década de 1940. Me fala aqui, que ideia é essa
de volta ao tempo e de fazer com que a personagem que começa a história em 2019 vai parar lá no meio de 1940. A história, assim, a Helena está aqui no Museu de Arte de Ofício, fugindo do ex-namorado, né, que está com a atual namorada e ela não quer ser vista por eles. Então ela faz uma coisa muito errada que não pode fazer, ela pula esse balcão aqui e se esconde aqui dentro da botica. E aí chega uma excursão na hora e ela não pode sair. Então ela começa a ouvir uma música do Pato Fu sobre o tempo e ela fecha os olhos. E nesse momento ela é transportada para Belo Horizonte em 1940. E aí ela vai, né, tem toda aquela surpresa de estar na cidade, aquele desespero. E ela começa a visitar a nossa cidade, só que em 1940. E ela leva o leitor também a conhecer como era BH, né, nessa época. E meio a essa viagem no tempo, tem também o mistério, né, o romance policial, que tem a ver com o mistério, que ela tem que investigar. E aí ela tem que investigar, além de uma forma de ela voltar para 2019, ela tem que investigar também o mistério que aconteceu em 1940, que tem consequências em 2019. Portanto, gente, nós estamos falando de uma história muito intrigante, porque além de ter um mistério de como a garota Helena vai parar lá em 1940 e o desespero dela de tentar voltar, imagine você, com um relógio desse, a roupa que você usa, fones de ouvido, celular, volta lá para 1940, onde não tem nada disso. É um terror. E é justamente este terror que a personagem Helena passa. E além disso, ela consegue fazer amizades, pessoas que ela pode confiar e que ajuda ela a voltar. Mas além disso tudo, ainda tem um mistério. Ocorre aí algumas questões, né, uns assassinatos aí que a Helena precisa de investigar. Por quê? Se ela não solucionar aquilo, grandes consequências poderiam afetar a cidade de Belo Horizonte no futuro. Então ela acaba voltando para o passado, tenha lá os casos que ela precisa de resolver para evitar grandes consequências para o futuro. Tem outro ponto interessante, na verdade não é só um ponto, são vários pontos na história que é muito interessante, que é o fato de Apoliana usar ao criar o atemporal algo que é muito interessante, que nós vamos estudar ainda neste bimestre, que é a intertextualidade. Apoliana convida alguns autores para poder fazer parte da história, né, Poliana? E aí eu queria que você me falasse quais são os autores que você menciona no seu livro e o porquê que você escolheu estes autores. Quando ela está em 1940, ela conhece, né, autores que ela admira, é muito fã, autores mineiros, Carlos Drummond de Andrade, Pedro Nava, Fernando Sabino, e é interessante, Roberto Drummond, são vários autores, e o interessante é que todos interagem com ela. E ela, assim, fica naquele fascínio de estar conhecendo esses autores, e muitos ajudam ela também a desvendar esse mistério, como o Murilo Rubião, né, que ajuda ela, e ela tem um encontro marcado também com o Fernando Sabino, né? Tá aí a intertextualidade. E fica um livro muito gostoso de ler, assim. É um livro assim, que realmente te leva para uma viagem indescritível. Gente, então olha só. Hoje a nossa aula foi uma aula muito legal e muito diferenciada, justamente por retratar algo que nós temos na nossa cidade, que é um museu gratuito, como nós já falamos mais cedo com o Tiago. Inclusive, gente, o Tiago é bravo, tá? A Poliana falou que a Helena pula este balcão e vai lá para trás. O Tiago não deixou a gente nem tocar nesse balcão aqui, tá bom? Ele é bravo porque não pode tocar nas coisas do museu. Mas você pode apreciar cada um dos objetos, cada um dos cenários que são construídos aqui e que fazem parte do gênero romance policial atemporal. A história da Helena é uma história muito interessante, mas que eu não vou te dar spoiler, não vou te contar se tem assassinato, quem é assassino e como que isso é construído. Vou deixar para que você procure aí, consiga ler e descubra sozinho.
A Poliana Nogueira tem redes sociais, tem o site também, né, Poliana, que você pode adquirir o seu livro. Conta pra gente seus endereços, Poliana. O Instagram é @Poliana Nogueira Escritora e o meu site é www.poliananogueiraescritora.com.br. Lá você vai conhecer um pouquinho de mim e das histórias. Agora a gente volta para o estúdio para a gente poder finalizar essa aula fantástica que nós tivemos hoje sobre o gênero romance policial. Bom, já estou aqui de volta. Gostaria de agradecer muito ao Tiago Ferreira, que nos recebeu lá no Museu de Artes e Ofícios, a autora Poliana Nogueira e, claro, a toda a equipe aqui da Rede Minas que se disponibilizou a encarar essa aula e fazer essa gravação maravilhosa que nós fizemos lá. Bom, gente, então conhecemos as principais características do gênero romance policial, além de conhecer um pouquinho sobre o romance atemporal e também o Museu de Artes e Ofícios. Essas foram as referências que eu utilizei hoje. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação e até a nossa próxima aula.